Está reaberta a presente sessão. Convido para compor a mesa a senhora coordenadora de Estudos e Projetos Urbanos do Ministério do Planejamento e Orçamento, doutora Vera Lúcia Santos Ribeiro. Convido para compor a mesa o senhor presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, IPDF, senhor Luiz Felipe Pérez Torelli. Convido também para compor a mesa o senhor diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, IPDF, senhor Beni Schasberg. Convido também para compor a mesa a senhora representante da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Júlia Esther Castro. Convido também para compor a mesa o jovem presidente da Comissão Brasileira da Juventude, Eliseu Oliveira Chaves Júnior. E convido também o excelentíssimo senhor autor do requerimento desta Comissão Geral, deputado Antônio Cafu. Ouviremos neste momento as palavras do autor do requerimento, excelentíssimo senhor deputado Antônio José Cafu. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, senhora coordenadora-geral de Estudos e Projetos Urbanos do Ministério do Planejamento e Orçamento, doutora Vera Lúcia Santos Ribeiro, senhor presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, IPDF, arquiteto Luiz Felipe Pérez Torelli, senhor diretor de Estudos e Pesquisas do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, IPDF, arquiteto Beni Schweinberg, senhora representante da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a companheira Júlia Esther Castro, o jovem presidente da Comissão Brasileira da Juventude, CBJ, Eliseu Oliveira Chaves Júnior, senhores deputados, senhoras, senhores aqui presentes. Nós somos hoje um país urbano. A cidade é palco da construção dos conflitos, das contradições, dos desafios, das dores, das angústias, dos sofrimentos vividos pela
população brasileira, especificamente acentuado nos últimos 30 anos. Esse é um país que, de 60 para cá, em torno de 30, 40 milhões de brasileiros foram empurrados do seu lugar de origem. Nós temos, no traço do Brasil de hoje, um drama que é o movimento migratório. Os que perambulam, os que andam, os que caminham, os que deslocam, na perspectiva da possibilidade de encontrar um espaço onde a vida possa ser considerada, respeitada, dignificada, qualificada. Quando nós estamos diante de um encontro da envergadura do Habitat 2, que acontece em Istambul, na Turquia, agora no mês de junho, depois de 20 anos, já que o primeiro encontro foi feito em 1976, na cidade de Vancouver, no oeste do Canadá. E de lá para cá, o mundo, evidentemente, tem claro os problemas urbanos. E nós, enquanto vida, temos que deparar com esse drama e ter a consciência clara que a construção da cidade, diferente da cidade que a gente está dentro dela, ela será obra da nossa capacidade política de coletivamente construir saídas, de coletivamente construir proposituras. Nós temos claramente um traço na cidade brasileira que é tratada de forma clientelística, fisiológica. Nós temos um problema seríssimo, que é o coronelismo urbano. Se criam verdadeiros currais na perspectiva de manutenção de projetos sem nenhum compromisso com a cidadania. Nós vivemos isso no Distrito Federal e não é longe a gente perceber doar lote para ficar devendo favor. Não se doa, se conquista, não se invade, se ocupa. A cidade que nós vivemos é uma cidade polinucleada, profundamente desigual, porque ela é produto, obra e vontade do Estado. Nos últimos 7 anos, apareceram 700 mil lotes na fala, no imaginário, porque não existe nenhum de fato. É que nem nascer 700 mil indivíduos e não ter registro de nascimento. Esse é um drama. Essa é uma contradição, porque a realidade coloca 2 extremos, os que foram para os chamados condomínios e os que foram objetos de um programa de doação em massa. A última vez que a antiga X escreveu para qualificar proponentes à moradia em Brasília foi há 16 anos. A última inscrição da X foi feita em 1980. 16 anos passados. O governo passado distribuiu 96 mil lotes. E hoje nós temos um espólio no IDAB de aproximadamente 83 mil inscritos. É uma matemática que eu tento arranjar um jeito, uma justificativa para dizer para aqueles que estão há 14, 15, 12, 20 anos, isso não foi contemplado, porque os critérios foram outros, os mecanismos foram outros. Eu digo que nós somos usuários, eu olho aqui para as pessoas, nós somos usuários. A cidade tem para nós valor de uso. Nós queremos a alegria, nós queremos o encontro, nós queremos a segurança, nós queremos o prazer, nós queremos a satisfação, nós queremos nos realizar, nos humanizar.
Não à impunidade, não à brutalidade, não à violência, não à banalidade, não à indiferença, não à desigualdade, não à segregação espacial, não ao toque de recolher, não ao individualismo, não ao consumo. Do jeito que está colocado. Porém, a cidade é apropriada. Há uma parcela que se apropria da cidade. Os que fazem da cidade uma grande mercadoria. Os que usam a cidade como valor de troca. Tem aqueles que se apropriam da cidade como um grande negócio. Não é à toa que, se eu voltar a 20 anos, os grupos econômicos tinham um outro perfil. Uma outra cara. Estavam envolvidos com outros tipos de negócio. Mas de 20 anos para cá, construíram-se grupos poderosíssimos. Fortaleceram-se os grupos ligados à construção civil, às empreiteiras. O Estado investiu pesadamente. O Estado fez uma transferência brutal de renda, porque a terra pública foi privada. Porém, a maioria não foi considerada. Eu lembro de um compositor dessa cidade que escreveu um trecho de uma composição dizendo que o telefone era muito pouco para quem amava como louco e morava no plano piloto. Se a garota, objeto da paixão, morasse para lá do Gama, é dor. Porque a cidade não ajuda as pessoas a se encontrarem. A concepção real é de que nós vivemos aqui com roda, tronco e o resto do corpo. E nós sabemos que nós vamos matar hoje uma parcela significativa do espaço dessa cidade é para estacionamento, é para obras viárias. E o ser humano, a pessoa, o lugar que a gente encontra a gente mesmo, né? É na Praça Central de Ceilândia, nos fins de semana. E hoje, em torno de 500, 600, 700 mil pessoas vão temporariamente transitar pela rodoviária. E existe uma cidade legal. É só olhar, à beira do lago tem uma cidade legal. Quem é que não quer? Né? 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 5 hectares. Quem é que não quer? Do outro lado, nós temos famílias como as famílias que moram no fundo do condomínio agrícola privê, lá em frente ao Setoró, que, do meu ponto de vista, estou encerrando, senhor presidente, do meu ponto de vista, ali estão os seres humanos mais brutalizados dessa cidade, aonde a autoestima, o estresse da miséria está estampado. É só ir lá no fim de semana. As mulheres tentam segurar, os homens, todos, sem nenhuma distinção, se alcoolizam. É a única saída. É o estresse, é a autoestima, literalmente jogada no ralo do destino, no ralo da vida. E o ralo da vida, normalmente, ele é bruto. Eu acho que é uma oportunidade interessante dessa casa discutir não só os nossos problemas, como pensar essa cidade no mundo. Essa cidade é patrimônio da humanidade, uma parte dela. Uma parte dela é tombada como um patrimônio histórico e cultural. Tem que ser preservado, tem que ser considerado. Porém, nós temos uma cidade real que não é tombada, que não é patrimônio. Construir cidadania é estabelecer parceria. Construir cidadania é dizer, nós podemos, provavelmente, não é? Como diz lá o ditado popular, se essa rua fosse minha. Mas não é isso, é se essa rua fosse nossa. É coletivo. Eu vou ler um trecho do relatório final da Conferência Brasileira sobre Cidades. O Fórum Nacional da Reforma Urbana, que aconteceu aí semanas atrás nas dependências da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, onde se discutiu aquilo que o Brasil leva. Nós temos que forçar
a barra para que o relatório final que saia de Istambul coloque o direito à moradia como um direito fundamental da família e da pessoa humana. E olha que tem uma articulação pesadíssima, encabeçada pela nação capitalista mais poderosa do mundo, para que esse direito não seja ali colocado, votado e colocado no documento final, que são os Estados Unidos da América. E dizer que moradia não é direito à vida, um direito fundamental, é desconhecer um princípio básico. Nós precisamos de um lugar para viver. Enquanto cidadãos sonham e lutam por uma cidade solidária, acolhedora para os seus habitantes, as cidades transformadas em mercadoria, em lugar de competição, estranha aos próprios moradores e a seus anseios, a cidade neoliberal ideal se afirma como aquela que é capaz de atrair mercadorias e capitais. Inserida nos circuitos globais, busca escapar ao controle dos moradores, cada vez menos reconhecida enquanto cidadãos, cada vez mais transformada em simples consumidores, cuja única diferença é o efetivo poder de compra, os que podem, os que não podem. Que a gente tenha paciência, mas que a gente tenha sensibilidade para transformar essa realidade. A cidade que nós queremos tem que trazer a cara da nossa história de luta. Axé para todos nós. A presidência informa que nesta parte farão uso da palavra os membros da mesa, que terão até 10 minutos para se pronunciarem. Em seguida, nós ouviremos os senhores líderes. E comunico também que a Câmara Legislativa decidiu que se fará representar na Conferência Habitat 2 com os deputados Cafu e o deputado José Edmar, e que esses deputados estarão em Istambul levando as posições da Câmara Legislativa e trazendo essa experiência para o Distrito Federal. A mesa tem conhecimento da aprovação dos 2 nomes, não tem conhecimento de um terceiro nome. A mesa não tem conhecimento de um terceiro nome. A mesa tem conhecimento da aprovação dos deputados Cafu e José Edmar. E, em função disso, a presidência passa a condução dos trabalhos ao deputado José Edmar, que, a partir de agora, estará dirigindo esta comissão geral. E, ao mesmo tempo, passo a palavra, para que nós possamos ganhar tempo, ao presidente da Comissão Brasileira da Juventude, Eliseu Oliveira Chaves Júnior. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer ao deputado Cafu, cumprimentar a senhora coordenadora geral de Estudos e Projetos do Ministério do Planejamento, doutora Vera Lúcia Santos Ribeiro, o senhor presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, doutor Luiz Felipe Pérez Torelli, o diretor de Estudos e Pesquisa do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, Beni Chabé, desculpe, mas é um pouco difícil, a doutora Júlia Esther Castro, representante da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Bom, gostaria de agradecer à Casa o convite e estar em meio a experts e pessoas que no dia a dia estão trabalhando na questão da moradia e da nossa contribuição, né? O que o jovem está aqui falando sobre o Habitat 2, um assunto tão técnico, um assunto que exige conhecimento de causa, exige engajamento político acima de tudo, qual vai ser a nossa contribuição e como os jovens do mundo inteiro estão se articulando para o Habitat 2. Bom, vale a pena fazer um retrospecto. Tá? Nos últimos tempos, nós temos visto grandes debates mundiais, iniciados pela ECO 92, tá? Onde nosso país abrigou um debate com um custo de 53 milhões de dólares, certo? E onde se iniciou uma época onde a sociedade foi convidada
e despertou para debater questões inerentes ao seu futuro. 1 bilhão de pessoas que vivem em absoluto estado de pobreza no mundo começaram a ser questionados também através das organizações não governamentais, dos movimentos sociais, que papel eles poderiam desempenhar nesses debates onde as Nações Unidas, aliás, vale a pena ressaltar, as Nações Unidas nada mais são do que a união dos povos, não a união somente de governos. Então, aí entra o papel de toda a sociedade. Então, essa mesma sociedade foi convidada a participar. Na ECO 92, nós tivemos como resultado um documento chamado Agenda 21, onde se definiram metas em matéria de desenvolvimento, em matéria de desenvolvimento sustentável para os próximos anos, inclusive esse documento, conforme o nome diz, a Agenda 21, determinando linhas de ação para os governos, agentes econômicos, agentes políticos, ao longo do próximo século. Em consequência da Agenda 20, da ECO 92, nós tivemos outras conferências também. Tivemos, em 93, a Conferência Mundial de Direitos Humanos, onde a Declaração de Viena afirma, os governos vão lá, assinam, e onde a sociedade participou de maneira massiva, a elaboração da Declaração de Viena, que é um documento que atesta direitos que já tinham sido afirmados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 94, para conter um grande avanço populacional, hoje nós temos, a cada segundo, nascem 3 pessoas no mundo, tá? Então a ONU e os países membros acharam conveniente se convidar a sociedade e os governos a adotarem medidas, através de uma estratégia de ação, para conter esse avanço populacional. E, finalmente, em 95, nós tivemos 2 grandes conferências. A Cúpula de Desenvolvimento Social, em Copenhague, promovida pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a Conferência da Mulher. Ao longo de todos esses eventos, que culminam agora na última grande conferência do século, o Habitat, os jovens começaram a se interessar. Se interessar por quê? Por 2 motivos. O primeiro é porque problemas que estão sendo discutidos hoje, quem mais vai enfrentar amanhã são eles. O jovem representa hoje 30% da população mundial. Desses 30%, 85% estão nos países em desenvolvimento. Tá? No caso específico da América Latina, nós temos mais de 80% dos jovens que terminam o ensino universitário, terminam o 3º grau e ficam 3 anos desempregados, ficam nessa margem de desemprego. Certo? Então, todos esses problemas que nós enfrentamos hoje, nada mais são do que problemas que os cidadãos do futuro pegarão o jovem. E esse interesse começou a ser despertado porque se viu que os governos iam lá, nos locais das conferências, afirmavam em fóruns internacionais e não traduziam nada disso em resultados imediatos ou não convidavam a sociedade efetivamente na implementação. A elaboração é um período mais fácil. O mais complicado é a implementação desses documentos. As estratégias, metas, relatórios, todos eles foram feitos para serem implementados. Então, há uma necessidade de se implementar esses documentos. O Habitat, ele traz para a gente uma nova realidade. Temas como direitos humanos, meio ambiente, crescimento populacional, o papel da mulher, são encarados agora como temas regionais, temas que no dia a dia nós enfrentamos, nós lidamos diariamente no cotidiano. É hora de se regionalizar o debate. O debate já foi feito pelos fóruns internacionais em escala global. Agora, a escala regional de resolução desses problemas. Bom, eu não quero me estender muito na questão específica do Habitat, a mesa deve fazer isso, eu vou tentar colocar para vocês como os jovens do mundo estão se articulando. Foram feitos 3 PrepComs para a realização, conferências preparatórias para se definir a formatação do documento final do Habitat 2, do Plano Global, também apelidado de Agenda Marrom, e ao longo desses PrepComs se estabeleceu uma rede mundial de juventude denominada Juventude para o Habitat 2. Essa rede, com representação em inúmeros continentes, está preparando um relatório sobre a visão dos jovens sobre a sua situação nas cidades. E a Comissão Brasileira da Juventude foi convidada pela Secretaria-Geral da Conferência para elaborar um relatório sobre a situação do jovem na América do Sul. Nós estamos preparando esse relatório, tá? E dando um enfoque especial no caso de Brasília. Como nós temos um maior número de jovens aqui em Brasília, nós estamos realizando uma pesquisa que visa situar os principais problemas que nós enfrentamos hoje, que toda a população enfrenta hoje. Dentro desses problemas, como saneamento básico para a maior fatia da população, como educação, nós temos mais de 559 escolas, dessas 559, cerca de 320, só em Brasília, no Distrito Federal, precisam de reparos urgentes. Tá? Então, a educação não pode ser subestimada, nós temos a própria universidade, nós temos a preparação do jovem como meta principal.
porque não é só falar se a educação está sendo feita ou não, é falar se ela está sendo bem feita. Porque no mercado de trabalho competitivo como o nosso, não basta se você se formar até terceiro grau, basta você ser bem, não é suficiente isso, você tem que ser bem preparado. Só que acontece que o paradoxo chega no nível que nem o ensino básico e nem o ensino secundário é devidamente tratado, certo? Então, todos esses temas representam enfrentamentos do jovem no dia a dia, enfrentamentos que vão ser abordados num grande fórum mundial, no Habitat 2, onde o Centro das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos espera realizar o maior evento já feito na história das Nações Unidas, maior até do que a ECO, maior do que a comemoração do 50º das Nações Unidas. E agora, a maior pergunta que nós deixamos para a mesa, deixamos para o público, de uma forma geral, é que o que se pretende fazer depois do evento? O que se pretende? Se pretende apresentar o relatório, as autoridades concordarem com o relatório, o governo brasileiro, até o governo regional, concordarem com o relatório, e ele ficar guardado numa gaveta, ou ele se convidar a sociedade civil a apresentar soluções para esses problemas. Inúmeras soluções podem ser colocadas até mesmo pelo jovem. A visão dos problemas, ela tem sido debatida, os problemas têm sido debatidos sob a ótica do jovem. Existem várias questões que existem soluções a médio prazo, a longo prazo. São problemas que todos veem, não são facções, não são partidos, são problemas inerentes a toda a sociedade. O que se falta é engajamento, o que se falta é propostas de participação direta. Tá? Eu queria deixar aqui, não quero me prolongar, a nossa sugestão, o nosso relatório, eu vou entregar à mesa o relatório sobre a situação do jovem em Brasília, os principais problemas, e nós dividimos o nosso relatório em duas partes. O primeiro foi a descrição dos problemas, por si só, e o segundo foi a elaboração de um programa de ação, elaborado por jovens. Foram feitas pesquisas em áreas como meio ambiente, como educação, planejamento familiar e saúde, e dentro dessas áreas nós tivemos propostas levantadas pela juventude, ensino secundário, jovens de ensino secundário e jovens universitários, que apresentam projetos que podem despertar a sociedade para questões. E o jovem tem uma vantagem, ele tem uma linguagem, ele tem uma motivação e um senso de justiça maior para implementar determinadas coisas, que às vezes falta a outros setores, às vezes a gente amadurecendo perde esse senso de justiça. Então, eu deixo esse programa de ação, tá? Foi elaborado ao longo de 6 meses aproximadamente, o nome é A Força do Jovem, é um programa baseado no Programa de Ação da ONU para a Juventude até o ano 2000. Esse programa foi elaborado ano passado pela Assembleia Geral e aprovado pelos governos, inclusive pelo governo brasileiro. Tá? E agora converge com o Habitat 2. É o momento do jovem buscar na sua localidade parcerias. Parcerias com o Poder Legislativo, parcerias com o Poder Executivo, parcerias com a iniciativa privada, com os organismos internacionais. Porque ele entra com o que ele tem, que nenhum mais outro setor da sociedade tem como o jovem tem, que é a motivação e o senso de justiça. E os outros setores são bem-vindos na experiência e no know-how, que eu acho que, inclusive, a própria ONU tem esse grande trunfo a favor dela. O que nós precisamos é de interesse, não puramente em assinar, interesse em cumprir. Tá? E eu queria agradecer à mesa mais uma vez, a iniciativa do deputado Cafu, do presidente da Casa, deputado Geraldo Magela. Queria agradecer a presença de vocês e depois eu me coloco à disposição para prestar maiores esclarecimentos e até para debater com vocês. Obrigado. Ouviremos nesse instante as palavras da senhora representante da Executiva Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Júlia Esther Castro. Queria dar primeiro um bom dia a esse plenário e, para mim, é um momento muito importante de estar aqui e perceber que a lideranças de movimentos populares e organizações não governamentais também se fazem presente nesse plenário para acompanhar esse debate. E agora há pouco comentava com o deputado Cafu que é uma pena, né, não ter também nesse plenário aqui a participação, pelo menos, de uma parte dos parlamentares, porque entendemos que, de fato, é um debate fundamental para a sociedade brasileira. E
gostaria muitíssimo de agradecer o convite ao deputado Cafu e parabenizá-lo por priorizar essa temática na gestão de seu mandato. Bom, primeiro, eu queria colocar, né, o que é, quem somos, né, o Movimento Nacional de Moradia. O Movimento Nacional de Moradia é uma organização popular, nacional, que vem se organizando desde 1990 e é composto por movimentos que atuam na luta pela moradia, sejam inquilinos, sejam mutuários, sejam poceiros, sejam favelados. O nosso papel é o papel de articular as lutas que vêm desses setores, né, nos 20 estados do país onde estamos organizados. E temos um caráter de elaborar e apresentar proposta, então temos um caráter propositivo, um caráter também de denúncia, de apresentar denúncia à sociedade brasileira e ao Estado da situação da política habitacional nesse país, e também o papel de não só apresentar propostas, mas também de reivindicar respostas e soluções. A partir dessa composição do Movimento Nacional de Moradia, nós, no período de 93, 94, elaboramos a nossa Política Nacional de Habitação, buscando contemplar todos os segmentos, todos os movimentos que estão articulados no interior do movimento nacional. Essa nossa plataforma, o plenário, se eu não me engano, recebeu, ela está traduzida numa cartilha com uma linguagem acessível à população, e ela tem 3 eixos. Nós destacamos 3 eixos dessa nossa proposta de política habitacional. Um é uma proposta de política urbana, o segundo é uma proposta de política fundiária, e o terceiro, a proposta de política habitacional. Essencialmente, o que nós traduzimos na nossa proposta de política urbana é a proposição de uma mudança de estrutura do nosso governo federal de atendimento a essa política. E aí nós propusemos a constituição de um Conselho Nacional de Reforma Urbana, com um caráter deliberativo, com uma participação igualitária entre Estado e sociedade civil. No segundo momento, a política fundiária, onde a gente trata da questão do uso capião, da regularização fundiária e, sobretudo, da função social da propriedade. E, por último, a política habitacional, onde a gente trata das questões que visam buscar recursos e também determinam o destino desse recurso para a política habitacional. Eu quero registrar que nenhuma proposta que está apontada nessa plataforma é uma proposta nova. O governo federal e até mesmo os governos estaduais e governos municipais conhecem muito bem o que nós traduzimos, porque nós recuperamos todos os projetos de lei que hoje tramitam na Câmara Federal. E também buscamos recuperar tudo aquilo, todas as lutas que os movimentos de moradias locais vêm trabalhando nos seus municípios, nos seus estados. Portanto, na verdade, o que a gente fez foi colocar de uma maneira mais sistematizada e apresentar aos 3 níveis de governo quais são as demandas da política habitacional no país hoje. Bom, esse nosso documento, ele contribuiu, foi um documento que também subsidiou a elaboração da Carta da Conferência Brasileira. Esta carta foi uma carta que nós elaboramos agora no período de 9 a 12 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação de 220 delegados dos movimentos populares e mais de 200 entidades não governamentais e também de pessoas, técnicos que vinham de administrações municipais e estaduais. É uma carta, portanto, que, para nós, traduz aquilo que a sociedade brasileira e as administrações populares, né, e democráticas nesse país querem dizer à Conferência Mundial. A nossa carta, ela tem, basicamente, 3 princípios. O primeiro princípio é a garantia do direito à cidadania. O segundo princípio é o direito à gestão democrática da cidade. E o terceiro princípio é a função social da propriedade. A partir desses 3 princípios, nós trabalhamos o nosso plano de ação e o traduzimos em 9 capítulos. Quais sejam? A democratização do planejamento e gestão da cidade, o combate ao desemprego e às desigualdades sociais, reforma agrária ampla, garantia da função social da propriedade e da cidade, garantia a todos do direito à moradia,
garantia a todos do direito à cidade, desenvolvimento urbano ambientalmente sustentável, combate a todas as formas de segregação urbana e discriminação de grupos sociais particulares, e novas formas de cooperação internacional. A partir desses novos capítulos, nós afirmamos o que se faz necessário hoje para, de fato, democratizar o solo urbano nesse país. E, por fim, né, nós queremos comentar um pouco o que o diagnóstico do governo brasileiro traz e o plano de ação do governo brasileiro. Infelizmente, né, e aí essa não é uma avaliação do Movimento Nacional de Moradia, mas é uma avaliação do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que também teve o consentimento dessa conferência, e, infelizmente, o diagnóstico do governo brasileiro ele não traduz a nossa realidade, ele não traduz o caos urbano que hoje se coloca nas nossas cidades. De fato, ele é um documento genérico e, por fim, nós podemos até definir que, na verdade, é uma carta de intenção, onde o governo diz que que temos problemas, mas não aprofunda que tipo de problemas temos e coloca algumas intenções de maneira genéricas do como possível superá-los. Inclusive, o documento traz todos, ou parcialmente, alguns documentos, algumas cartas de intenções, algumas convenções que o Brasil assinou na ONU, comprometendo-se politicamente, né, visando fazer uma política de assentamentos humanos. São todos os documentos que assinamos ainda em Vancouver, que assinamos na Conferência Mundial de Direitos Humanos. Então, o documento traz isso. Quer dizer, na realidade, ele, para nós, se traduziu numa carta de intenção e não de colocar para todos os povos desse mundo qual é, de fato, a realidade da política de assentamentos humanos nesse país. E o plano de ação, que, pelo menos, o que se coloca hoje na grande imprensa, é que ainda é um borrão, não é um documento final, e a justificativa da Secretaria é que não houve tempo para finalizá-lo, o que é muito infeliz, porque existe um comitê oficial brasileiro que está preparando a participação nossa, né, nessa conferência, que tem a participação, inclusive, nossa, da sociedade civil, que, com certeza, contribuiria na elaboração desse plano de ação. Aliás, contribuímos, mandamos nossas propostas, porém, elas não foram consideradas. E esse plano, acho que, na medida que o próprio diagnóstico é débil, o plano de ação torna-se débil. É débil frente a essa demanda, continua genérico enquanto proposição, e sem grandes compromissos mais políticos e econômicos, visando a resolver os problemas não só da habitação, como do saneamento, como do transporte. Creio que, no decorrer do debate, nós podemos aprofundar isso, trazendo alguns dados que o próprio governo brasileiro colocou, inclusive, enquanto custos orçamentários, né, para desenvolver nos próximos 5 anos nesse país. Na verdade, o plano de ação lembrou muito o programa de governo do nosso atual presidente, senhor Fernando Henrique Cardoso. Para finalizar, a gente nos solicitaram que nós comentássemos aqui a importância, né, desse debate no Poder Legislativo. E, sem dúvida alguma, isso é extremamente significativo na medida que nós temos um Poder Executivo que não prioriza essa temática no seu plano de governo, porque, se de fato priorizasse hoje a Secretaria de Políticas Urbanas do senhor Fernando Henrique Cardoso, teria tido todas as condições de fazer um diagnóstico mais sério e um plano de ação mais contundente. Infelizmente, em função de tudo aquilo que o deputado Cafu coloca, né, acreditamos nós que o lobby mais forte que temos na Câmara Federal não é nem sequer o lobby dos latifundiários, mas é o lobby das empreiteiras. E isso já não é uma palavra nossa, isso está colocado hoje já para toda a sociedade. E, em função desse forte lobby, nós não conseguimos, até hoje, aprovar os projetos de lei que nos interessam, que interessam, inclusive, a sociedade brasileira, que possibilitaria
todos os municípios e Estado a fazer uma política mais justa e mais adequada de assentamentos humanos. Aí, para se ter ideia, até hoje os recursos que temos destinados à política de saneamento e à política de habitação, todos, a grande maioria, advém do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, isto é, advém dos nossos impostos. E em que momento, quando será, de fato, que o governo brasileiro vai colocar a mão no próprio bolso e fazer investimento na política urbana nesse país? Se não houver uma participação do Poder Legislativo em todos os níveis, desde a Câmara Municipal, do nosso município lá, com 20 mil habitantes, até a Câmara Federal, dificilmente nós conseguiremos, de fato, dar grande espaço e avançar, e fazer com que essa temática da reforma urbana tenha tanta importância como hoje tem a temática da reforma agrária. Porque, inegavelmente, a violência que hoje acontece em Eldorado do Carajás e que aconteceu no interior de Rondônia, ela é tão perversa, quanto o desmoronamento de morros, o assassinato de 41 famílias em Recife ou 30 famílias em Salvador. Porque, na verdade, quando isso ocorre, é por pura omissão do Estado. Porque, se tivesse uma política de assentamento adequada, certamente esse tipo de acidente, entre aspas, não ocorreria. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor diretor de Estudos e Pesquisa do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, o PDF, Beni Schalsberger. Bom dia a todos. O senhor deputado Zé Edmar, presidente da mesa, o deputado Cafu, que convocou essa sessão, e os demais colegas, companheiros aqui da mesa. Nós agradecemos o convite e estamos aqui para trazer uma contribuição para esse debate, uma vez que eu fui representante, participei do Comitê Brasileiro Preparatório para a Conferência do Habitat, representando a ANPUR, a Associação Nacional de Pesquisa em Planejamento Urbano. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós temos uma situação muito curiosa, na qual, justo o Brasil, que tem uma das situações mais trágicas e mais dramáticas do ponto de vista do direito à moradia, do ponto de vista do direito à cidade, e eu quero chamar a atenção para esse direito à cidade, justo nós, com essa trágica condição, temos a peculiar situação de que o secretário-geral da Conferência Internacional é um brasileiro. O secretário-geral desta conferência, convocada pela ONU, é o arquiteto Jorge Wilhelm, brasileiro, ex-secretário de Planejamento do Estado de São Paulo. É uma situação que eu acho que nos honra, e torna também a participação brasileira, dá um certo destaque para essa participação. Bom, essa conferência foi convocada em 1992 e a própria convocação da conferência instou aos países membros que preparassem um plano de ação de modo que esse plano de ação conseguisse convergir toda uma série de debates em todos os países, de modo que se dinamizasse, se mobilizasse, se produzisse efeitos e consequências dessa conferência para os países. Essa que foi a ideia básica. O governo brasileiro, com base nessa convocação, montou, através de um decreto, um comitê brasileiro preparatório, do qual fizeram parte algumas entidades não governamentais, tais como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Federação Nacional dos Arquitetos, representada pelo nosso colega Kelson Senra, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, a CONAN, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a ANSUR, Articulação Nacional do Solo Urbano, a ANPUR, Associação Nacional de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IBAN, que é uma organização não governamental que trabalha com instituições municipais, e um conjunto de órgãos, de organismos do governo federal que também fez parte desse comitê brasileiro preparatório. Bom, esse comitê preparatório
e eu faço questão de chamar a atenção para esse processo preparatório, porque tem uma visão crítica com relação a esse processo. A mim me pareceu que este processo foi absolutamente insuficiente, não conseguiu efetivamente mobilizar a sociedade brasileira para o debate, para a discussão, não obstante o esforço de articulação que todas as entidades, os sindicatos, enfim, as principais articulações dos movimentos populares no Brasil conseguiram desenvolver. Não obstante todo esse esforço, esse processo preparatório foi pífio, foi bastante insuficiente, não é? Mas o comitê montou 4 seminários nacionais. O primeiro desses seminários nacionais foi feito em Belo Horizonte para discutir a urbanização brasileira. O segundo foi feito em Salvador, na Bahia, para discutir a infraestrutura urbana e o meio ambiente. O terceiro, em São Paulo, que discutiu o tema do financiamento ao desenvolvimento urbano. E o quarto foi feito no Rio de Janeiro, que discutiu especificamente a questão habitacional. O Comitê Brasileiro Preparatório escolheu um relator para esse conjunto de seminários, que foi a nossa colega do IBAM, a arquiteta Marlene Fernandes, e foi submetido ao comitê um documento final, um documento síntese, né? E uma relação de um conjunto de metas genéricas com relação à habitação, saneamento e transporte, que, pelo menos, as entidades não governamentais, nas quais eu me incluo, como representante que fui, né, nesse comitê, nós resolvemos não subscrever este documento, porque consideramos que a discussão e o debate foi insuficiente e não foram poucas as vezes em que nós, no campo das organizações não governamentais, em que nós criticamos esse processo preparatório pela sua insuficiência, pela ausência de debates mais organizados nas principais municípios e capitais brasileiras. Achamos que foi insuficiente o debate, não contribuiu para organizar o movimento, para avançar no debate da reforma urbana no Brasil, né? E entendendo também que faltou legitimidade, portanto, a esse documento, né? E, nesse mesmo caminho, nós apontamos uma crítica a uma falta de vontade política do governo federal com respeito a políticas sociais. Na verdade, caminhamos no mesmo sentido do colega Betinho, do sociólogo Betinho, que, ao desligar-se do Conselho do Programa Comunidade Solidária, deixou muito claro para toda a sociedade brasileira a crítica à ausência da vontade política do governo federal no sentido das políticas sociais, sobretudo, e em particular, nesse caso, a crítica que nós fazemos à ausência de uma política urbana e habitacional claramente definida, né? Bem, posteriormente a isso, nós organizamos em Brasília um encontro que foi feito no Congresso Nacional, que foi organizado pela Federação Nacional dos Arquitetos, a ANPUR, o IAB, o Fórum da Reforma Urbana, onde se discutiu propostas para um plano de ação. A partir dessa reunião, foi, então, convocada uma conferência que foi realizada no Rio de Janeiro, ainda neste mês de maio, e essa conferência desenvolveu um conjunto de propostas nesse campo, criticou claramente a falta de compromisso do governo brasileiro com relação a um plano de ação, a ausência desse plano de ação, né? E eu vou destacar aqui alguns pontos que me parecem importantes, né? Quero comentar de passagem também que o Brasil, e nós, neste campo democrático e popular das organizações não governamentais, das entidades, dos sindicatos, o Brasil está articulado com o movimento internacional. E o movimento internacional, nesse campo, produziu na França, o movimento internacional, nesse campo de esquerda, democrático, popular, que discute a questão habitacional, discute a questão da cidade e da reforma urbana, produziu, em 1993, uma Carta Europeia pelo direito à habitação e à luta contra a exclusão. E o movimento brasileiro produziu um documento, né, que que chamou-se a Carta Brasileira contra a Desigualdade e pelo Direito à Cidade, produziu esse documento, que é um documento assinado pela Central de Movimentos Populares, pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, pelo Fórum Nacional da Reforma Urbana, pela Federação Nacional dos Arquitetos, pela Federação Nacional dos Engenheiros, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, a ANSUR, enfim, por
uma série de órgãos, entidades e movimentos ligados, enfim, ao movimento popular pela moradia e pelo direito à cidade. E deste documento, que eu insisto em dizer, está articulado a esse movimento internacional, e aí eu chamo a atenção para a questão que o nosso companheiro Cafu destacou, da necessidade de nós combatermos a visão excludente que vai ser monopolizada, sobretudo pelos Estados Unidos da América e outros países que se articularão à era, embora os movimentos democráticos também lá vão defender a nossa proposta, do nosso campo. Esse documento traz os seguintes aspectos que nós gostaríamos de destacar. Primeiro, assegurar, eu gostaria de pedir 1 minuto a mais para concluir, assegurar aos assentamentos clandestinos e ilegais a sua incorporação à cidade legal, a definição de uma nova normatividade visando a extensão da cidadania a todos os excluídos, a ampliação dos meios de consumo coletivos, garantindo a qualidade da vida ambiental urbana, a publicização do Estado, tornando transparente, democratizando e garantindo a participação de todos os cidadãos através de conselhos, câmaras, fóruns, etc., incentivar a geração de emprego e renda através e em consonância com o desenvolvimento econômico e social, democratizar a propriedade da terra, garantindo a sua função social, a predominância do interesse coletivo sobre o interesse individual, a regulamentação da Constituição de 1988, tributação correspondente ao patrimônio e a valorização imobiliária, visando a justiça urbana na cidade, a utilização de instrumentos de regularização fundiária para os excluídos, urbanização com qualidade ambiental para as áreas ocupadas pela população pobre, a garantia da moradia para as remoções absolutamente indispensáveis para a defesa do meio ambiente urbano, o combate à concentração da propriedade e à especulação imobiliária. Por fim, para concluir, eu gostaria de destacar aqui, nessa reunião, o avanço que representou a proposta de projeto de lei de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi elaborada pela Secretaria de Política Urbana, com um enfoque que busca integrar habitação com saneamento e com transporte, e, nesse projeto de lei, se prevê a criação de um Conselho Nacional de Política Urbana. Eu, particularmente, acho que o ideal seria um Conselho Nacional não de política, mas um Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, entendendo que é um conceito e uma visão mais abrangente dessa questão. E eu acredito que, após essa conferência em Istambul, a discussão que vai polarizar as nossas atenções vai ser certamente a discussão do Plano de Ação Brasileiro e dessa Lei de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que, enfim, deverá articular a reforma urbana, a reforma agrária, tão necessária no Brasil, na qual nós hipotecamos a solidariedade do movimento popular que luta pela reforma urbana com o movimento dos sem terra no Brasil, que luta pela reforma agrária no Brasil. Obrigado, senhor. Fará uso da palavra agora o senhor presidente do Instituto de Planejamento Urbano do Distrito Federal, IPDF, doutor Luiz Felipe Pérez Torelli. Senhor presidente da mesa, deputado José Edmar, deputado Antônio Cafu, senhores deputados presentes, demais membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar de um evento que, sem sombra de dúvida, tem sua relevância, mas que deveria ser muito maior. A nossa sociedade, de há muito, vem empurrando para debaixo do tapete a discussão sobre os problemas das nossas cidades. O retrato de uma cidade é o retrato de uma sociedade. Nós, ao olharmos uma cidade, nós vamos ver se essa sociedade é justa ou injusta, se ela é solidária ou não. E, nesta mesma cidade, se materializam os conflitos e as estruturas de produção e de poder. Então, por essa afirmação, nós podemos ver que a situação das nossas cidades está muito ruim e só piora cada vez mais. Algumas pessoas que estão aqui nessa sala, que já são um pouco mais velhas e que militam nessa área já há alguns anos, toda vez que a gente pega um documento mais recente, a gente tem a sensação
E não é nem a sensação, a gente tem a certeza, né, de que nos últimos 20, 25 anos, muito pouco avançamos. Pelo contrário, em muitos casos nós retrocedemos, né? Há uns anos atrás, nós tínhamos uma estrutura de financiamento de investimentos urbanos, que era o BNH. Nós tínhamos uma instituição também que tratava do financiamento dos transportes urbanos, que era a IBTU, né? Tínhamos o GIPOT, em suma, tinha uma série de fundos, além dos recursos, quer dizer, do FGTS, mas nós tínhamos uma série de fundos onde prefeitos, governadores, em suma, identificavam claramente a possibilidade de alcançar recursos para obras de habitação, de infraestrutura, de educação, de saúde, etc. Hoje em dia, essas instituições não mais existem, né? Os mecanismos de financiamento hoje se restringem à Caixa Econômica Federal, que os empresta a conta-gotas, quer dizer, o dinheiro do próprio trabalhador, que é os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Em suma, a situação, ao invés de avançar, piorou nos últimos 25 anos. E, no quadro que nós nos encontramos agora, né, onde há não só um colapso do papel do Estado, como uma falência também dos mecanismos de financiamento, nós precisamos avançar politicamente. Precisamos colocar novos paradigmas. E precisamos, antes de mais nada, articular a sociedade, não é, e colocar a pauta do urbano como uma pauta obrigatória de discussão. Da mesma maneira que a questão ambiental hoje permeia a cidade como um todo e envolve desde a criança que está na pré-escola até a pessoa de mais idade, quer dizer, que perpassa a sociedade como um todo, os problemas da cidade também, necessariamente, têm que fazer parte da pauta cotidiana de todos nós. Todos nós moramos em cidades. Todavia, se nós formos observar, o nosso cuidado com essas mesmas cidades, não é muito pequeno. As pessoas não estão preocupadas com nada além que vá adiante da sua calçada. E esse comportamento precisa ser revisto. E o que isso está levando? Nós observamos cada vez mais que há uma estratificação acelerada em todas as nossas cidades. Nós temos hoje um sistema de transporte coletivo em todas as cidades brasileiras sucateado. Por quê? Porque nele só andam os pobres, né? Os ricos andam nos automóveis, né? Nós temos cada vez mais o problema da habitação também postergado e o da segurança. Por quê? Porque a classe média e os ricos se trancam hoje nos condomínios, né? Resolvem o seu problema e esquecem do restante da sociedade, né? Agora, a cobrança desse comportamento certamente virá em muito curto prazo, né? Porque as estatísticas são alarmantes, né? O crescimento não só da pobreza urbana, mas como das carências em infraestruturas, de uma forma geral, de saneamento, em infraestrutura social e do problema habitacional também, a velocidade é cada vez maior. Hoje em dia nós estamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, 1/3 da cidade morando em favelas, quando há 20 anos atrás esse índice não chegava a 10%. Então, eu fiz esse rápido quadro, não é, do problema urbano brasileiro para mostrar a importância e a relevância que a Conferência Mundial do Habitat terá, né? Embora, infelizmente, nós não tivéssemos tido tempo, quer dizer, digo, o Brasil, de se preparar da maneira adequada, né, da maneira que seria necessário para a nossa participação nessa conferência,
né, nós temos a certeza que ela irá estabelecer novos paradigmas para a gestão das cidades, né, e paradigmas esses que eu fico bastante satisfeito em dizer, né, que o atual governo do Distrito Federal já vem adotando, que é exatamente o orçamento participativo, que é exatamente o planejamento democrático, planejamento onde a população debate junto com o governo os seus projetos, os seus trabalhos, não é? Os mecanismos, os instrumentos de política urbana que são necessários para que a cidade deixe de ser apropriada de forma privada, como vem sendo historicamente, né? As nossas cidades são, na verdade, um grande palco de negócios, né? E os beneficiários desse processo sempre são poucas pessoas, né? Quer dizer, na verdade, a apropriação dos investimentos públicos que valorizam a cidade, que valorizam as propriedades, eles são quase que integralmente apropriados por pequenos segmentos dessa mesma sociedade. Dessa forma, a capacidade de investimento do Estado fica reduzida porque a apropriação é feita privadamente, né? Então, nós temos que, sim, que ter mecanismos, que termos instrumentos de fazer com que a valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos possa retornar ao poder público e alimentar fundos que estejam voltados especificamente para habitação, para saneamento, para saúde, para educação. Se não for desta forma, certamente nós não conseguiremos recursos na magnitude que a realidade exige. Então, eu gostaria de concluir por aqui minha intervenção e me colocar à disposição para debater posteriormente, mas, mais uma vez, lembrar a todos aqui da importância de Istambul. Istambul vai estabelecer um novo marco para a questão das cidades. E, certamente, tenho toda certeza, essa casa e a sociedade brasiliense de Brasília certamente irá se espelhar nesses novos paradigmas que serão estabelecidos em Istambul e, certamente, tenho toda esperança que nós teremos um futuro melhor. Obrigado. Usará a palavra nesse instante a senhora coordenadora-geral de Estudos e Projetos Urbanos do Ministério do Planejamento e Orçamento, Vera Lúcia Santos Ribeiro. Senhor presidente, senhor deputado Antônio Cafu, demais membros da mesa, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu tinha a intenção de falar um pouco do processo preparatório, mas os que me antecederam já colocaram bem a questão, e eu gostaria só de lembrar que os dois temas principais dessa conferência são habitação adequada para todos e desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos em um mundo em urbanização. Esses dois temas estão sendo tratados no documento que se considera o produto oficial da conferência, que é o Plano Global de Ação. O Plano Global de Ação é um documento grande, com bastante substância, tem cerca de 143 parágrafos, e a discussão dele não está esgotada, como se esperava que acontecesse em Nova York durante a realização do terceiro Prepicom. É um documento que vai ainda com cerca de 40% dele a ser decidido em Istambul, e com algumas questões ainda bastante polêmicas e que, com certeza, ainda vão tomar bastante tempo das delegações oficiais para que seja resolvido o texto a ser oficializado.
Como vocês devem saber, nas reuniões da Organização das Nações Unidas não há votação. Todo o texto e todos os documentos são decididos por consenso, o que significa um trabalho bastante árduo de negociação. Dentro desse documento, as duas principais polêmicas que foram já vislumbradas em Nova York foi o direito à moradia, que principalmente 2 países não acatam, que são os Estados Unidos e o Japão, e todo o capítulo da cooperação internacional que sequer foi discutido e que, portanto, vai todo pendente para a conferência. Esse capítulo da cooperação internacional é bastante importante, principalmente para os países do Cone Sul, porque é nele que certamente vão estar indicadas as linhas de cooperação técnica e financeira do primeiro mundo para o terceiro mundo, e está havendo bastante resistência nesse sentido. Bom, quanto à preparação da conferência, da preparação brasileira para a conferência, eu gostaria de lembrar 2 outras iniciativas que foram tomadas ainda por sugestão da Secretaria do Habitat, que foi a seleção das melhores práticas, a seleção das práticas bem-sucedidas no Brasil, com vista a ilustrar o diagnóstico da situação brasileira. Essa seleção foi feita no mês de novembro por um grupo de trabalho paritário, com representação paritária do poder público e da sociedade civil, e coordenado pela CEPURB. O resultado dessa seleção já foi bastante divulgado pela imprensa. Foram escolhidos 15 trabalhos que constam, resumidamente, em box, que ilustram a parte inicial do relatório brasileiro, que é o diagnóstico, cuja relatora final foi a doutora Marlene Fernandes, já citada nessa mesa. Depois dessa seleção dessas práticas, 2 outras concursos que o que foi feito no Brasil não chegou a ser um concurso e não teve características de um concurso, porque não havia tempo hábil para estar se fazendo isso. Mas a própria Organização das Nações Unidas, sim, promoveu um concurso internacional, que foi realizado, que terminou no final do mês de março, onde foram escolhidos 100 melhores trabalhos do mundo. Dentre esses 100 melhores trabalhos, o Brasil foi contemplado com 4 trabalhos, o que eu acho que é bastante significativo, significa 4% de todos os trabalhos apresentados. Foram os trabalhos da Prefeitura de Porto Alegre com relação ao orçamento participativo, recuperação da Lagoa de Olhos d'Água em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. Está me escapulindo. O trabalho de uma ONG, que tem o nome de GRET, que está fazendo um trabalho na cidade de Fortaleza e na região metropolitana de Fortaleza. Santos, o trabalho de meninos de rua em Santos. Posteriormente, ainda o Programa de Gestão Urbana da ONU realizou em Quito a escolha das melhores práticas da América do Sul e Caribe. E aí foram escolhidos 22 trabalhos, que foram premiados com passagens para Istambul. E, entre esses 22 trabalhos, nós também contemplamos 4 trabalhos, que, novamente, a Prefeitura de Porto Alegre, o Plano Diretor de Curitiba, um projeto de abastecimento, segurança alimentar de Belo Horizonte e, mais uma vez, o trabalho do GRET. Esse trabalho do GRET, ele não só entrou na seleção desses 2 concursos, como também consta faz parte dos 12 melhores trabalhos, classificados como os 12 melhores trabalhos apresentados para o concurso da ONU. Bom, ainda como preparatória à conferência, nós fizemos o trabalho dos indicadores urbanos.
a ONU sugeriu uma lista de cerca de 43 indicadores que dariam os parâmetros e os números indicativos sobre a questão urbana, habitacional, de serviços e financeira dos municípios. É uma lista bastante extensa, que são chamadas lista de indicadores chaves, porque se tem a intenção de formar um banco de dados mundial, né, através desses indicadores, para que se possa monitorar o plano global de ação. Quer dizer, você tem um plano global de ação, os países estão assumindo compromissos com relação a esse plano global, e esse plano global poderá, se tudo der certo, ser monitorado pelos indicadores urbanos. O trabalho de indicadores urbanos no Brasil foi feito na cidade de Recife, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. É um primeiro passo que a CEPURB pretende continuar com esse trabalho, formar um Sistema Nacional de Informação. Não sei se exatamente com os indicadores que foram sugeridos ou com uma nova adequação deles à realidade brasileira. Vamos tentar fazer com que o maior número possível de municípios se empenhe no sentido de ter o seu banco de dados municipal, de ter os seus indicadores, de terem as suas próprias estatísticas, assim como o Estado, assim como a União, e construir um banco de dados a partir desse município que possa ser acessado por todos os interessados. Bom, finalmente, vamos ao Plano Nacional de Ação, que é a parte do relatório brasileiro que ficou a cargo da Secretaria de Política Urbana. A Secretaria apresentou ao Comitê Nacional Preparatório, ainda no final do ano passado, uma primeira versão desse plano e decidiu, posteriormente, rever o plano, rever o texto que tinha sido apresentado. Nós fomos um pouco premidos pelo tempo, na ocasião, no final do ano passado, por um cronograma de trabalho que era sugerido pelas Nações Unidas e que, posteriormente, se chegou à conclusão de que o cronograma não era para ser levado tão a ferro e fogo como a gente estava levando. Porque, afinal de contas, esses planos nacionais de ação, eles vão para Istambul de uma forma simbólica. Não há espaço e nem tempo para que esses planos nacionais sejam discutidos. Não é objeto da discussão de Istambul o Plano Nacional de Ação. O Plano Nacional de Ação é um documento para ser visto e revisto pela sociedade brasileira, é a ela que interessa. Em Istambul, o documento que vai estar em pauta é o Plano Global de Ação, que deve ser assinado e visto por todos os países membros. Bom, a segunda versão desse Plano Nacional de Ação, que não é um rascunho, foi enviada a todos os membros do comitê no dia 17 de maio, 17 último, conforme havia sido prometido. Portanto, todos os membros do comitê, todas as organizações não governamentais, certamente já têm o documento em mãos, mas, ainda assim, eu trouxe um outro volume que eu disponibilizo, vou deixar para a Câmara dos Deputados, assim como trouxe também, mas a título de curiosidade, um trabalho sobre déficit habitacional no Brasil, que foi encomendado à Fundação João Pinheiro e que baseia todo o programa habitacional da Secretaria. Bom, o Plano Nacional de Ação, agora, ele foi organizado de uma forma diferente do que tinha sido organizado primeiramente. Ele se estrutura em 6 partes, digamos assim, que tratam das políticas urbana, habitacional, fundiária, política de saneamento, meio ambiente urbano e transportes urbanos, que são, digamos, as 6 principais linhas de ação na área urbana. Em cada uma dessas partes estão explicitados os princípios e diretrizes que devem orientar essas ações, essas políticas. Em seguida, são elencadas as ações estratégicas necessárias à implementação dessas políticas. Entre essas ações estratégicas
se dividiu as ações no âmbito institucional e legal e as ações programáticas. E colocamos no anexo todos os programas que já estão em curso no governo federal. Os programas que já foram definidos ou estão sendo elaborados com as fontes de recursos previstas. Os investimentos para o período 95-99